Se quando o Bolsonaro entrou, o Mourão, ele perseguiu o Lula, ele, o Sérgio Moro e a turma perseguiu o Lula, portanto prendeu o Lula, fez tanta coisa para ver se o Lula desistia da política. Então ele está sofrendo perseguição política porque ele também perseguiu. Ele está apenas colhendo o que ele plantou. Aí você fala assim, o Mourão falando, o Bolsonaro é um símbolo político. Símbolo sim, para algumas pessoas, para algumas categorias, para cantores muitas vezes, para empresários, alguns empresários. Até hoje você vê muita gente com bandeira do Bolsonaro em caminhonete. Para eles, ele foi um símbolo. Só que para muita gente ele foi dissímbolo. Se comparado a uma moeda de 1 centavo com o Bolsonaro, ele é pior do que a moeda de 1 centavo para muita classe. Para muita classe ele não foi um símbolo, ele foi dissímbolo. Portanto, ele perdeu a política. Aí fica essa babazeira, essas bobices, tá sofrendo perseguição política. Se ele perseguiu, ele queria o quê? Que todo mundo agora tratava ele na boa? Ele tem que ser perseguido mesmo para ele aprender com a mesma moeda. Ele não perseguiu? Quem persegue é perseguido. Ele não está sofrendo nada de perseguição política, ele apenas está colhendo o que ele plantou. Leite no mercado chegou a R$7, meu amigo. Lógico que empresário que tem firma de leite, tem que falar que ele é um símbolo mesmo. Ele ajudou o cara a prosperar, comprar mais terra, comprar mais boi. Mercado pobre não está aguentando comprar, mas o rico ia comprava de monte, porque o rico tem dinheiro. Ele é um símbolo para esse povo mesmo. Mas para a classe mais baixa, ele foi dissímbolo. O Bolsonaro, ele criou uma lei da Previdência, porque foi na época dele que foi criado, talvez veio dos outros, mas ele que criou. Que o cara não consegue aposentar com 35 anos, só que ele fez isso aí para meia dúzia de pessoas. Porque quem é que acha que ele é símbolo, lógico que tem que achar que ele é símbolo. O cara não precisa trabalhar, ganha bem. Ele criou uma lei da Previdência que atrapalhou muita gente que está com 35 anos de serviço hoje não consegue aposentar uma lei da Previdência. Você quer que fala que o cara é símbolo? Para esse povo ele não é símbolo nada, ele não é nada. Agora, para você, Mourão, para tua família, de repente, para muitos empresários, ele tem que ser símbolo mesmo. Vocês têm que dormir com ele, com a foto do Bolsonaro debaixo do travesseiro. Beijar a foto dele o dia inteiro. Porque para vocês ele foi bom. Para vocês ele é um símbolo bom. Ele ajudou vocês. Mas para muita gente, ele foi dissímbolo. Ele não é símbolo. Para muita gente ele não é símbolo. Ele é pior do que qualquer coisa, um trapo de imundícia. Porque ele não ajudou ninguém. Pobre no mercado não está aguentando comer, gasolina subia todo dia. Para esse povo que tem dinheiro, que ele ajudou, tem que chamar ele de símbolo mesmo, tem que pôr foto dele até hoje na caminhonete, tem que dormir com a foto dele debaixo do travesseiro, beijar, tem mesmo, ele é um símbolo mesmo. Mas para muito ele não foi de símbolo. Então o Mourão falando que ele é um símbolo, está sendo perseguido politicamente, ele perseguiu, ele queria o quê? Queria que a turma tratava ele dando leitinho para ele? É o que ele plantou, é o que ele está colhendo, quem planta colhe. Repórter conversar com o Bolsonaro no começo, quem manda aqui é ele, batia no peito, ele achou que ele mandava em tudo e não manda. Não adianta o cara querer ser bruto, querer ser irresponsável, sem educação, que ele não chega em lugar nenhum, portanto ele não chegou. Mas que as bandeiras, tudo, o comício dele é cheio de bandeira. Era porque o povo da esquerda não tinha coragem de pôr com medo de confronto, briga. Porque quem tem juízo não quer briga, e ele queria provocação. Então aquele monte de bandeira em carro, todo mundo achou que ele estava eleito. Eu sempre discuti com a minha família. Eu tenho irmã que é assim que o Bolsonaro luta por ele até hoje. Mas eu sempre falei desde o começo, o Bolsonaro não ganha política. E não falei no tempo da política, não, eu já falava antes. Por quê? Porque a gente vê a caminhada das coisas. A pessoa, quando não vale nada, a gente tem que ser sincero e falar. Se o pobre está indo no mercado, não está aguentando comprar uma caixa de leite para tomar, se o cara não olha para o pobre, ele é o quê? Não adianta, filho. Se você não olhar para a pessoa mais carente, o próprio Deus não deixa você ir para frente. Deus, acima de tudo, tá mais judiando do povo. Você acha que Deus ia deixar uma praga dessa ir para frente? Não deixa. Aprende isso. Deus não deixa, não dá moleza para
para a pessoa que não está aí com a pobreza. Não adianta. Se você entrar na política, pode ser o pior, o mais querido do mundo, mas se você judiou de um pobre, você vai para a lona, porque Deus te põe no chinelo. Entendeu? Agora o cara não está conseguindo nem comer e você queria que o cara mantia lá no poder para você, para tua família, vocês têm que falar que ele é símbolo mesmo. Muito empresário, tem a foto do Bolsonaro, até hoje nas caminhonetes eu vejo por aí. Ele foi bom para você? Você tem que pôr outra na frente, põe outra bandeira na frente, só abre um lugarzinho para você ver assim só, põe lá ele lá. Porque para você ele foi bom, você tem que puxar o saco dele mesmo, falar bem dele. Para você, para tua família, tudo que você tem aumentou, você tem que falar bem dele mesmo. Mas para quem não conseguia nem comer, vai falar bem dele, não fala, não adianta. Isso aí não fala, não adianta. Portanto, ele perdeu a política. Não é perseguição política. Não. Pode crer que não é. E se for também, é o que ele plantou. Quem planta, colhe. A palavra de Deus é clara. Quem planta, colhe. Ele não está fazendo mais do que plantando o que ele colheu. O Bolsonaro, para começar, quando ele entrou na política, o Brasil estava muito mal falado. Então ele ganhou por impulso. E ele achou que sabe que as baratas com muito mel, ele achou que ele... É a primeira vez, agora não sai mais, ele sabe. Ele determinou uma coisa que para ele não foi possível, porque ele queria fundar o PT, fundar o Lula. O problema dele é que ele se preocupou com a vida do Lula, ele não se preocupou com a política. Ele queria dar um basta no Lula por fim, ficou aquela briga contra o Lula. Portanto, é no debate que ele chamou e eu falei, o Lula é louco de ir, mas o Lula foi. Por que o Lula foi? Porque o Lula sabia que ele ia perder a política. Por quê? Porque se o Bolsonaro fosse mais sabido, é só ele ter ficado mais quieto. Entendeu? Se ele tivesse ficado quieto, fosse mais tal, estamos comprando a vacina, não tinha problema, ele queria dar um de bom, quem manda é eu. Como que você é um chefe do Estado, você fala que não vai tomar uma vacina se todo mundo está morrendo? Mesmo que você não quer tomar, você tem que falar que tomou, você tem que incentivar. Por quê? Porque você é o cabeça, você é o chefe do Estado. Então o cara fez tudo errado. Entendeu? E não pensa que ele perdeu a política por causa de muita coisa, não. Ele perdeu por causa queria dar um de bom. Plantou, colheu. E é qualquer um. E a gente aqui que está aqui, que é mais pobre, mais classe baixa, a gente profetiza todo dia. Para Deus faz esse povo mesmo. Porque o povo só pensa neles. Se o cara pode ser o que for, mas ele tem que pensar nas pessoas mais carentes, mais pobres. Não adianta, se você tem o ito puxar saco de cara rico, você não pode ser político. Porque é tudo o oposto, o negócio que a política é desse jeito e não é, tá tudo errado. A política é para ajudar aqueles necessários, o que mais necessita. Não adianta, se você tem um cara que trabalha para você e você paga ele bem, por mais que você ache que ele não faz nada, ele está abençoando a tua família, porque Deus pôs ele no teu caminho para te abençoar. Agora você quer pagar o salário mínimo do cara, o Bolsonaro ficou 4 anos no poder, não deu um aumento no salário mínimo, você queria que ele ganhava a eleição? Ele foi bom para você, Mourão, para tua família, muitas vezes para muito empresário, para muito cantor, ele foi bom. Vocês têm que elogiar ele mesmo, mas para muito ele foi ruim, foi péssimo, uma coisa que nem devia existir no mundo. Para pobre foi. Eu falo isso aí sem medo de errar. Bolsonaro criou uma lei da Previdência que o cara não consegue aposentar enquanto o cara não fazer 60 anos. É justo isso? Não. Porque para vocês ele não fez. Só fez para o pobre. Então ele está plantando o que ele colheu e vai colher mais. Nós profetizamos que ele colhe mais. É o que ele merece.